Deus cuida de você. Você crê nisso? Amém? O Senhor cuida daqueles que o buscam, daqueles que o amam, né? Isso é maravilhoso. Então nós vamos remir o nosso tempo, né? Vamos estar repartindo a palavra do Senhor. Quero te convidar a abrir no livro de Efésios, no capítulo 6, verso 10. Efésios 6, verso 10, até o verso de número 13. Ler o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer o quê? Inabaláveis, né? Em algumas versões está firmes. Você preste atenção, né, nessa palavra, porque tem muita coisa maravilhosa que nós temos para aprender ainda, amados. Sabe, nós estamos no caminho de Deus. E no caminho de Deus, irmão, é um caminho de aprendizado. Jesus disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. À medida em que você vai conhecendo a verdade, e você vai praticando a verdade, você vai crescendo espiritualmente. E esse texto aqui, para mim, é um texto muito, muito especial, muito, muito glorioso, né? Porque ele me ensinou muitas coisas ao longo da minha vida, e quero compartilhar algumas coisas com os irmãos aqui nessa noite. Porque quem escreveu essa carta, vocês sabem, foi Paulo, né, o apóstolo, o grande apóstolo Paulo. E ele então está aqui já no final da carta, e ele então está resumindo, ele está terminando a carta. Então ele diz assim, quanto ao mais, no geral, em tudo, né, ele falou tantas coisas que ele tinha falado, ele disse assim: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém, amados? Veja, Deus, isso fica muito claro aqui nesse texto, que Deus não nos chamou para fraqueza. Deus nos chamou para força. Deus nos chamou para que nós sejamos pessoas fortes, e não pessoas fracas e débeis. E isso que Paulo está procurando transmitir nessa epístola, nessa carta dele. Ele disse: fortalecei-vos no Senhor. Ou seja, ele diz: você pode ser uma pessoa forte em Deus. Amém, amados? Você pode ser uma pessoa forte em Deus. É isso que nós queremos, não é verdade, irmãos? Nós não queremos ser pessoas capengas. Nós não queremos viver um evangelho capenga. Nós queremos ser pessoas fortes. A vida exige isso de nós. Nós vivemos num mundo, irmãos, que as pessoas precisam ser fortes, porque não é fácil a vida de ninguém. A nossa vida é difícil. E para que você vença na vida, você sabe, você precisa ser uma pessoa forte. Porque a vida não é um mar de rosas. Nós não vivemos num parque de diversão, né? Só curtindo a vida, tudo dá certo, tudo é maravilhoso. As coisas não são assim. Apesar de nós sermos cristãos, de termos fé, de estarmos na casa de Deus, de andarmos com Deus, nós sabemos que as situações mudam. Não mudam, irmãos? Mudam. Hoje as coisas estão tudo bem, amanhã pode mudar. É que nem o tempo. Tem um dia lindo de sol, no dia seguinte cai um temporal, uma chuva. O próprio tempo nos ensina que a vida não é igual sempre. E que nós precisamos realmente ser fortes,
para você enfrentar as dificuldades da vida. Pense na sua vida. Pense no que você está passando. Tenho certeza que na vida de cada um de nós aqui existem lutas. Não existe, irmãos? Lutas, dificuldades. Nós passamos por dificuldades em diversas áreas. Na vida financeira, muitas vezes. Na vida espiritual, muitas vezes. Sabe, às vezes no nosso trabalho. Às vezes o problema não é nem com a gente, é com a pessoa da nossa família, que nos afeta. Não afeta, irmãos? Quando você vê um membro da sua família passando problemas, necessidades, uma enfermidade, você acaba sendo afetado. Né? Nós não somos pessoas isoladas, nós vivemos com pai, com mãe, com filho, com filha, neto, neta. Nós vivemos cercados de pessoas que nós amamos muito. Às vezes a nossa vida está indo certinha, mas tem outras pessoas que acabam trazendo aflição, tristeza para nós. E é isso que a Bíblia nos ensina, e eu quero compartilhar isso com vocês, que o que a palavra nos ensina é que nós devemos ser pessoas fortes. E aqui Paulo, o que ele está fazendo? Ele está dando um caminho. Ele está dando um caminho para que a gente realmente encontre força. Onde que existe a maior força de todas? Em Deus. Amém, amados? Deus, Ele é o Todo-Poderoso. E nele há força, muita força. Toda a força que nós precisamos está em Deus. E ele diz, portanto, meus queridos, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então aqui, o que nos chama a atenção, preste bem atenção nisso, amados, porque isso é muito importante. A gente sabe que a força, como agora há pouco nós confirmamos, que a força está em Deus. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, vocês precisam se fortalecer. Ou seja, exige de nós uma ação. Para você ser um crente forte, você precisa agir nesse sentido. Não pensa que as coisas, eu tenho repetido muitas vezes para os irmãos aqui, que eu não sei, muitos cristãos têm a ideia de que as bênçãos de Deus, elas simplesmente um dia vão acontecer do nada. Você está andando, de repente, puf, eu fui cheio do Espírito Santo. Nossa, eu estava lá em casa dormindo e puf, nossa, olha, estou cheio de força agora. As coisas acontecem assim? Não. As coisas não acontecem assim. A gente tem que entender, irmãos, que existe o agir de Deus, mas existe também a responsabilidade do homem. Tem coisas que cabe a Deus fazer, mas tem as coisas que cabe a mim e a você fazer. E muitas vezes o que acontece é que os cristãos ficam esperando que Deus faça aquilo que Ele tem de fazer. Não é verdade, irmãos? Ele fica esperando que Deus faça aquilo que Ele tem para fazer. Por exemplo, eu não posso orar por algo, que cabe a mim fazer. Como é que eu vou pedir para Deus para fazer algo que eu sei que quem tem que fazer sou eu? Vou te dar um exemplo simples. Quando a Bíblia diz assim, enchei-vos do Espírito. Vocês conhecem bem essa frase. O que a Bíblia ensina? Quem é que tem que se encher do Espírito? Eu. Você. Você que tem que se encher do Espírito. Então não adianta eu orar para Deus e dizer, Deus, me encha do Espírito. Ele diz assim, como assim? Você está orando em vão. Você vai orar a vida inteira para ser cheio do Espírito, não vai ser cheio do Espírito, porque a Bíblia diz que se você quer ser uma pessoa cheia do Espírito, você precisa se encher, você precisa buscar, você precisa se empenhar. Né? Quem são as pessoas que são cheias do Espírito? Pessoas que buscam, pessoas que oram, pessoas que pagam preço, elas querem mais de Deus, elas querem mais de Deus. E por querer mais de Deus, elas buscam, elas se empenham. Diferentemente de alguns que levam uma vida cristã, mediana,
ele quase não busca Deus, ora muito pouco, só lembra de orar quando tem um problema que aparece, no dia a dia, deixa a vida levar. Tem muitos cristãos que são assim. Você acha que uma pessoa dessa vai ser cheia do Espírito? Nunca. Nunca. Porque é glorioso você ser cheio do Espírito, do poder de Deus, da presença do Espírito Santo. Mas para isso tem que pagar o preço, você tem que buscar. É a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui. Quem é que tem que se fortalecer em Deus? Eu? Você? Nós é que temos que nos fortalecer nele. Ele dá o que? Os mecanismos. Ele começa a falar, por que a importância de você se fortalecer em Deus? Então, meus irmãos que estão em casa, vocês que estão aqui, você tem que entender isso. Você ser um cristão forte, depende só de você. Depende só de você. Porque Deus, Ele está lá disponível. Deus está sempre disponível. O poder de Deus está disponível para quem quiser. A força de Deus está sempre disponível para quem quiser. E quando você busca nele a força, você vai ser um crente forte. E não é maravilhoso, irmão, a gente ver pessoas fortes no Evangelho? Você conhece gente forte no Evangelho? Não vou nem falar para você ou para mim. Estou falando, você conhece alguém? Você tem uma referência de uma pessoa que você diz assim, olha, tem uma pessoa, um irmão, uma irmã, uma pessoa, toda vez que eu encontro com aquela pessoa, ela sempre tem palavras boas. Sempre que eu encontro com ela está cheio de fé. Nossa, não tem tempo ruim para ela. Mas aí o problema, Deus é maior do que esses problemas. Mas a crise do país, eu creio em Cristo, e em Cristo não há crise. Sabe, gente forte, cheio de fé, sabe? Não é bom você ter uma pessoa assim, que você pode ter um contato com uma pessoa assim. Só que quem deveria ser assim eram todos. Todos os cristãos deveriam ser pessoas fortes, firmes na fé, fortes, cheios do Espírito, cheios de Deus. Todos nós deveríamos ser assim. E por que não são? Porque o problema está na busca, no pagar o preço, de não ir atrás, de você orar, de gastar tempo. Por que eu tenho que esperar de repente entrar uma doença na minha casa, para que eu preciso orar? Como preciso orar? Você sabe que a oração, ela tem um poder preventivo? Você pode orar pela saúde da sua casa antes que a doença entre. A oração tem um poder preventivo. Eu não preciso orar só quando o problema chega, quando a doença chega, a enfermidade chega, o mal chega. Eu não preciso orar quando acontecer isso. Eu posso fazer isso antes. Eu gasto tempo orando pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos, pelo meu trabalho, pela minha vida financeira, pela igreja, pela necessidade. Eu oro, eu busco. Isso é uma oração preventiva. Isso é muito utilizado na medicina, vocês sabem, né? Por que muitas empresas exigem que os funcionários façam um exame periódico? Todo ano tem que fazer os exames. Porque eles querem antecipar, de ver se tem um problema, veja com antecedência. Porque tem aquelas situações, por exemplo, a pessoa sente uma dor aqui, pronto, aí uma dor forte, aí vai para o médico depois que vai sentir a dor. Aí chega lá, está com metástase, porque ficou todos esses anos, nunca ligou, nunca foi atrás, nunca sentiu nada, não é? Aí se você, estou dando apenas um exemplo, né, na medicina, que eles fazem uma medicina, né, proativa, né, para que você realmente possa detectar muitas doenças que são detectadas no começo, são facilmente tratadas, não é verdade, irmãos? São facilmente tratadas. A mesma coisa, irmão, na vida espiritual, nós temos que entender que nós precisamos realmente de oração preventiva. Nós oramos antes, não depois. Nós antecipamos antes, nós abençoamos a nossa casa, a nossa família. Por isso que Paulo está nos ensinando aqui, que eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus forte, eu tenho que me fortalecer em Deus.
E a Bíblia nos ensina quais são as maneiras que você pode estar fazendo no seu dia a dia para ser uma pessoa forte, uma pessoa firme. Então ele diz, irmãos, sejam fortalecidos, se fortaleçam em Deus, busquem a Deus, sejam cheios de Deus, da força de Deus. Por que isso é importante? Paulo fala aqui do dia mau. Porque quando chegar o dia mau, você vai estar firme. Quando chegar o dia mau, a gente sabe o que é o dia mau? Aquele dia da má notícia, o dia do problema, o dia da necessidade. Se você está fraco, o que vai acontecer com você? Você vai entrar em parafuso. Você vai entrar em desespero. É o que acontece com muitos cristãos que são cheios de fé, no momento que tudo está bom. Irmão, é fácil ter fé quando tudo está bem. Não é verdade, irmãos? É fácil ter fé quando tudo está bem. Que vantagem tem eu ter fé, se na minha vida tudo está dando certo? Eu preciso de fé para isso? Não. A fé só é necessária quando as coisas não estão indo bem. Eu preciso de fé quando as coisas, irmãos, estão caminhando numa outra direção. Eu preciso de fé para buscar coisas que eu ainda não alcancei, que eu ainda não busquei. Por isso que eu preciso, na verdade, me fortalecer em Deus. E eu te recomendo a isso, meu irmão, minha irmã, vocês que estão aqui, os irmãos que estão em casa, nos assistindo aí pela internet, nós precisamos nos conscientizar de que nós precisamos nos fortalecer em Deus. A tua vida vai depender, irmão, de você, porque tudo que você precisa, Deus já te deu. Você sabia disso? Você pode dizer amém a isso? Deus já te deu. Entendeu? E a pessoa às vezes fica buscando Deus, pedindo para Deus algo que Deus já deu. Você tem que ter a luz, o entendimento, a sabedoria. Quando você lê nas Escrituras, você vai procurar entender o que é que Deus promete, que é parte dele, que é a função dele, e o que é parte nossa, o que eu tenho que fazer. Certo? Eu me fortaleço. Mas continuando, ele começa a falar algumas coisas importantes sobre isso. No verso 11 ele diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Armaduras, irmãos, sabe o que é armadura, né? Hoje em dia, acho que os exércitos hoje não usam armadura, né? Hoje são os uniformes, né? Os uniformes, tem um monte de parafernália naqueles uniformes, é cheio de coisas e tal, desde da cabeça até os pés em si, né? Mas antigamente, no tempo do apóstolo Paulo, os guerreiros iam para a guerra, eles iam cheios de uma armadura pesada, armaduras que pesavam às vezes 30, 40 quilos, 50 quilos. Você imagina o peso, levar um daqueles, os escudos que eram de ferro, aquelas espadas enormes de ferro, pesadas, que eles tinham que colocar na bainha, segurar a lança, enfim, tudo que eles tinham que levar, a parte da roupa deles era de metal. Então, eles precisavam de uma armadura para ir para a guerra. Para quê? Para se defender do inimigo. E Paulo está falando agora de uma armadura que não é uma armadura física. Ele está falando de uma armadura que ele chama de armadura de Deus. Armadura de Deus. Então existe uma armadura. O que a armadura faz? Ela te protege. A armadura de Deus te protege do mal. Ela te protege das situações mais horríveis dessa vida. É através da armadura que você vai vencer o mal. Amém, amados? Você vai vencer o mal. E ele conclui assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes. Firmes. Contra o quê? O que ele chama de as ciladas. De quem? Do diabo. Sabe o que é cilada, né? Ciladas são são armadilhas, né? Armadilhas. Ciladas é aquilo que o inimigo coloca no teu caminho.
Ele diz aqui logo no versículo 12, para a gente entender, ele diz assim, ó, porque a nossa luta, a tua luta, viu, irmã? Irmão, os irmãos que estão em casa, olha, a nossa luta, a tua guerra, não é contra o sangue e a carne. O que é? O sangue e a carne é o símbolo do homem. O homem é formado de sangue e carne. Então o que ele está dizendo? Olha, a nossa luta não é uma luta física. A tua luta não é contra a tua esposa, não é contra o teu marido. A tua luta não é contra o teu filho. A tua luta não é contra o teu parente, nem contra o teu vizinho. A tua luta não é contra o teu patrão. A tua luta é uma luta espiritual. Amém, amados? Ele diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra, preste atenção, isso é importante, contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Sabe o que é tenebroso, né? Treva, né? Contra as forças espirituais do mal. Então veja bem, nós estamos na verdade, irmãos, debaixo de uma guerra. Existe uma guerra nesse mundo. É uma guerra invisível. É uma guerra que você não vê com os olhos da carne. Você não percebe, mas você está no meio de uma guerra. E uma guerra que ele diz espiritual. E ele dá uma hierarquia aqui. Você vê que ele começa a falar que existe, dentro desses inimigos, que ele está identificando, que existe uma hierarquia. Existem os principados porque vêm de príncipes. Existem demônios de alta patente. Esses demônios de alta patente, eles não se misturam em coisas pequenas, eles trabalham mais no nível de nações. Logo depois, abaixo deles, vêm as potestades, que são poderes, que estão logo abaixo, patentes menores. Ele vai descendo um pouco mais, fala de dominadores deste mundo tenebroso. Ele fala de forças espirituais do mal. Então, esse mundo que nós vivemos, irmãos, ele está assim, debaixo de uma hierarquia maligna, de uma hierarquia, irmãos, espiritual, que são muito bem organizados, como um exército. Você não está lutando contra um inimigo comum, não é um inimigo qualquer, é um inimigo muito bem organizado. Por isso que Paulo fala sobre as ciladas do diabo. Ao longo da tua vida, ele vai armar na tua vida, na tua família, ciladas. Como eu disse agora recentemente, muitas vezes, preste atenção nisso, muitas vezes, o diabo não consegue atacar você. Ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque você está firme. Porque você é uma pessoa que está vindo na igreja, você está se dedicando no caminho de Deus, você gosta de vir na casa de Deus, você gosta de vir na igreja, você gosta de participar das orações, a tua vida realmente é uma vida honesta, uma vida justa, você procura não dar lugar ao diabo na sua vida, você vive uma vida justa. Quando o cristão vive assim, e essa é a parte da armadura de Deus, quando você vive em justiça, quando você não cria nenhum mal contra ninguém, quando você sofre, muitas vezes, o prejuízo para não deixar o outro sofrer, quando você toma as decisões certas, corretas, sabe? Você tem uma vida digna. Isso, o que é isso? São partes da armadura de Deus. Então o que acontece? Quando você vive uma vida assim, uma vida com Deus, você anda com Deus, você está na casa de Deus, você anda com os irmãos, você ama os irmãos, você não é dado a fofocas, você não fica criticando ninguém, você é uma pessoa que procura não falar mal de ninguém, sabe? Tudo isso faz parte da nossa armadura de Deus. Quando você anda numa vida assim, o diabo não tem como entrar, ele não tem como te alcançar, como te atingir, porque você está debaixo da armadura de Deus.
Mas sabe o que acontece? Já que ele não consegue atingir você, ele vai atingir alguém próximo de você. Entende isso? Ele vai pegar, às vezes, vai criar um problema com uma pessoa que, de repente, não está vigiando, não está vivendo, está mais frágil, quase não vem na igreja, né? Não busca as coisas de Deus. Qualquer coisa a pessoa já muda. Eu ia na igreja hoje, mas me apareceu um casamento, eu vou no casamento. Eu ia na igreja hoje, mas apareceu não sei o quê. A pessoa, qualquer coisa. A pessoa dá prioridade para o trabalho, não dá prioridade para o reino. Dá prioridade para as festas e não para o reino. Dá prioridade para o último capítulo da novela, vai ter naquele dia do culto, ela não pode perder a novela. O que essa pessoa está falando? A minha vida é mais importante, as minhas coisas são mais importantes. Pode ver que pessoas assim geralmente são pessoas fracas. Pode perceber, pessoas assim são fracas, são débeis. Estão sempre capengando, estão sempre vivendo uma vida pequena. Você fala assim, meu Deus, nunca vi fulano orar. Falou em oração, já disfarça, vai tomar água, vai para o banheiro. Tem gente que é assim, que não percebeu que está debaixo de uma luta. Por isso que nós temos que ser fortalecidos em Deus, irmãos, porque quando chegar o dia mau, você vai estar firme, e os teus inimigos não poderão te vencer, e todos eles vão cair por terra em nome de Jesus. É isso que ele diz para nós. A luta é espiritual, então entenda isso. Entenda que é espiritual. Quando você está orando por um familiar seu, preste atenção nisso. Quando você está orando por alguém que não é cristão, às vezes até é cristão, você tem que lembrar que o que está acontecendo ali é uma luta espiritual. Não adianta você orar, Senhor, cura fulano, o cara é macumbeiro, está vivendo uma vida toda errada, e de repente alguém pedir, você vai estar orando para uma pessoa que está vivendo uma vida totalmente longe. Nem vou considerar isso, mas você considerar uma pessoa da sua família, por quem você está orando, você tem que entender o seguinte, que antes de tudo, existe uma luta espiritual por trás de todo o mal dessa terra, todo o mal nessa terra. O diabo, a gente pregou recentemente, o diabo veio somente para quê? Matar, roubar e destruir. Essa é a obra dele. Então, quando você ora pelos seus filhos, quando você ora pelo seu marido, pela sua esposa, você tem que entender que existe algo por trás de tudo aquilo, porque as coisas, irmão, que você vê, como é que você distingue a obra do diabo? Aquilo que te faz sofrer, aquilo que te traz aflição, que te traz angústia, que te traz choro, que te faz sofrer, isso é obra do diabo, isso não é obra de Deus. Então, muitas vezes a gente tem que estar consciente que nós estamos lutando, quando está orando por alguém, irmão, nós estamos lutando contra as forças espirituais do mal. E a Bíblia dá uma direção para nós, ela diz assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, uma grande palavra. Como é que eu resisto o diabo na minha oração, quando eu intercedo? É quando eu intercedo, como disse aqui o irmão Ricardo, né? Lembrando de Elias, que orava todo dia. Você tem que orar, você quer ver você precisa quebrar essa obra do diabo, no marido, na esposa, no filho, sabe, no seu patrão. Onde você vê o mal entrando, te afligindo, você pode entrar e dizer assim, olha, eu vou orar, mas e eu não vou desistir, enquanto não ver essa potestade cair, ele vai cair em nome de Jesus, porque eu vou resistir. Isso é resistir, oração é resistência, gente. Vida de oração é resistência. É você realmente se antecipar ao mal. Porque quem é que o diabo vai atacar mais? Uma pessoa que não está vigiando. E não está debaixo de oração. Porque quando ele encontra alguém que está debaixo de intercessão, ele
não pode fazer muita coisa. Por isso que a tua oração é importante. Por isso que orar é importante. Talvez você não descobriu isso ainda, mas a oração, irmãos, é uma das coisas mais poderosas que existem nesse mundo. Uma das coisas mais poderosas que existem é a oração. Por isso você não pode ser uma pessoa, porque olha, como é que uma das coisas que essas potestades espirituais, essas forças espirituais do mal, como é que eles trabalham? Eles trabalham para te afastar de Deus. Eles trabalham para te afastar da igreja. Eles trabalham para te afastar da oração. Ele te dá preguiça, ele te dá sono, te dá cansaço. Você vai fazer algum... eu vou lá, eu vou aproveitar esse momento para orar. O telefone toca. Quantas coisas acontecem. Irmão, tem uma série de impedimentos. Aí você vê a luta na sua casa, se levanta uma guerra e você fica, ai meu Deus, o que está acontecendo? Ai, Deus tem misericórdia. Ai, isso está me abatendo, está me abalando. Tem pessoas que ficam assim, irmão, se abalando com o que está acontecendo, em vez de lutar, em vez de guerrear, em vez de se levantar, em vez de buscar Deus, sabe, se fortalecer em Deus, repreender o mal, resistir ao diabo, ela fica lá choramingando. Irmão, você foi chamado para ser forte. Está escrito lá em Joel, né? Diga ao fraco, eu sou forte. Quem conhece galinha de Angola aqui? Alguém conhece galinha de Angola? Acho que os mais antigos, né, Zé? Conhece, né? Como é que a galinha de Angola faz? Quem lembra disso? Hã? Como é que a galinha de Angola faz? Qual é o barulhinho que ela faz? É mais ou menos assim, estou fraco. Estou fraco. Né? Estou fraco. Irmão, tem um monte de crente que é galinha de Angola. Viu? São galinhas de Angola, irmão, fica tudo assim, estou fraco. Irmão, ora por mim que eu estou fraco. Irmão, ora por mim que eu estou fraco. Pede oração na igreja porque eu estou fraca. Né? São as galinhas de Angola, irmão. A pessoa não percebeu ainda que ela precisa lutar. Ela tem que lutar, ela que tem que guerrear, ela que tem que se fortalecer, ela que tem que tomar posse da sua bênção, da sua cura, do seu livramento. É ela, não é outra pessoa. Mas as pessoas não querem pagar o preço. Por isso diz, irmão, 6 horas. Conhece, não? Os irmãos das 6 horas. Ô irmão, 6 horas por mim. 6 horas por mim, 6 horas por mim. Né? Tem um monte de crente que é assim, irmão, porque ele não quer pagar o preço. Ele prefere ficar lá choramingando. Não, irmão. Olha só a palavra como ela é poderosa, porque ela quer criar, fazer de você uma pessoa forte, firme. Ele diz aqui uma coisa tremenda. Ele diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Resistir. Como é que estão as coisas aí, irmã? Olha, ainda tem alguns problemas, mas eu estou lutando. Opa, eu estou lutando. Eu estou guerreando, esse mal não vai prevalecer. Esse mal vai cair por terra, porque eu estou lutando. E quanto mais você resiste, irmã, esse mal vai cair por terra. Isso não vai prevalecer sobre a tua vida. Basta você tomar essa força de Deus através dessa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Ele diz, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido algumas coisas. Como é que está na sua Bíblia aí? E depois de ter vencido algumas coisas, é o versículo de número 13. Ninguém achou, puxa vida. Vencido tudo. Versículo 13 de Efésios 6. Para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer de que maneira? Inabaláveis. Firmes no Senhor. É para isso que Deus te chamou, entenda. Irmão, é para isso que Deus chamou um povo forte, um povo firme, um povo de fé, não um povo que fica capengando, choramingando, reclamando, sabe? Não,
Irmão, nessa noite se levanta em força, em nome de Jesus, sabe, se levanta em força, como ele diz aqui, porque olha o que ele diz, depois de ter vencido tudo, entenda o seguinte, toda batalha que você entrar, se você crer, e se você for firme nessa batalha, todas elas você vai vencer, todas elas você vai vencer. Porque muitas vezes nós perdemos batalhas, porque nós desistimos. Por que muitas vezes você perde batalhas? Porque você desiste. Porque você faz uma oração, muitas vezes uma oração capenga. Faz uma oraçãozinha qualquer. Deus, tem misericórdia dele. Deus, abençoa fulano. Abençoa. Ali Deus assim, mas, filha, presta atenção. Eu tenho lá 8.000 promessas. Eu tenho 8.000 bênçãos. Qual bênção que você quer que eu... A pessoa nem para orar, irmão, sabe orar. Porque ela fica orando assim, Deus abençoa meu pai. Oh, Deus abençoa minha mãe. Irmão, você tem que ser mais específico na sua... O que você quer que Deus faça? Por que isso é importante? Porque o dia que Deus fizer, você sabe que foi Ele que fez. Quando você ora especificamente. Mas você, meu irmão, minha irmã, vocês que estão em casa, vocês foram chamados para serem pessoas fortes, inabaláveis, pessoas firmes na graça de Deus, no poder de Deus. Por isso que nós precisamos nos encher. Você precisa, meu irmão, minha irmã, ter uma vida com Deus. Uma coisa que eu aprendi há muitos anos, naquele tempo a gente chamava de ter o momento devocional do dia. Isso foi muito bom para a minha vida. Porque até hoje eu aplico isso na minha vida. Todo dia eu tenho um momento a sós com Deus. Todo dia. E é o melhor momento do dia. Quando eu posso estar a sós com Deus. Isso é que a gente chama isso do momento devocional. Porque você tem tempo para comer, você tem tempo para beber, você tem tempo para passear, para assistir televisão, assistir o jornal. Você tem tempo para muita coisa e não tem tempo para Deus. Esse fortalecimento começa a acontecer quando você separa todo dia um tempo a sós com Deus. O momento que você entra no seu quarto, ou entra no banheiro, porque às vezes acontece isso, não dá. Eu já falei isso para os irmãos diversas vezes, se tem gente em casa, eu não posso orar, eu vou para a rua, vou sair e vou orar na rua. Procuro os lugares mais tranquilos, né? Não é muito fácil, mas a gente sempre acha algumas ruas mais tranquilas, eu vou andando. E agora, com a bênção de usar máscara, pelo menos, já ajuda bastante, né? A gente pode orar à vontade, abrir a boca e falar de Deus, que ninguém sabe o que você está fazendo. Eu posso dar glória a Deus, aleluia, estou de máscara, ninguém sabe. Quando você anda sem máscara, o povo acha que você está meio doido, maluco, né? Mas quando você tem essa visão espiritual, meu irmão, de ter o seu devocional com Deus, precisa ter o devocional. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, aprenda isso. Aprenda, crie isso na sua vida. Pai, eu nunca fiz isso. Nunca fez. Tá bom, então começa a partir de agora. Começa a fazer isso. Eu sempre conto, quando eu falo disso, eu me lembro da mãe de John Wesley. Já contei isso às vezes para alguns irmãos. John Wesley foi o fundador da igreja metodista, do metodismo, um dos homens mais maravilhosos, né, na história da igreja. Um homem poderoso que, na vida dele, ele levou a Cristo mais de 500.000 pessoas. Isso ele fazia a cavalo, no tempo que não tinha carro, nem nada, trem, não tinha nada. Mas ele e o irmão dele se transformaram em dois homens de Deus de primeira qualidade. Ela teve 17 filhos. Ô irmão, pensa aí, quantos filhos você tem, né? Acho que quem ganha aqui sou eu. Tem 4 filhos. Ela teve 17 filhos. 17 filhos. Você imagina o que é criar 17 filhos? Aquela escadinha assim, ó.
O mais pequenininho está na fralda ainda. E o maiorzinho está já chegando a 17, 18, 20 anos, sei lá quanto. E era um tempo que não tinha máquina de lavar. Você imagina? Faz hoje ajuda, não ajuda? Fala a verdade. Máquina de lavar não ajuda hoje? Meu Deus do céu. Micro-ondas. Fralda descartável foi a maior invenção do mundo. Porque eu sou do tempo que a gente lavava a fralda ainda, né? Depois veio as fraldas descartáveis, que bênção que tem, né? Então hoje a gente tem fogão a gás. Liga, bichinho pega fogo na hora ali. No tempo dessa mulher, de Susana Wesley, não tinha nada disso. Tudo era feito na madeira, tinha que pegar a madeira, cortar a madeira, fazer fogo. Era a fralda. Imagina que situação. Comida, alimento, almoço. Ela não tinha empregado, era gente pobre. Presta atenção nisso, irmãos. Só que ela tinha uma coisa. Depois que ela dava comida para todo mundo, alimentava todo mundo, chamava os mais velhos para cuidar dos mais novos. Vocês vão ficar aí cuidando dos mais novos, porque agora é o meu tempo devocional. Olha só, né? A gente diz assim, mas não tenho tempo, tem que fazer isso, tem que fazer comida, tem que fazer, limpar a casa. Irmão, deixa a casa vai ficar aí, cara. Sabe, não seja um escravo de limpeza, não seja escravo de limpeza. Tem que limpar? Tem, mas não precisa ser escravo desse jeito. Mas olha só, era uma mulher de ouro, né? Se fala muito dela, né? Ela cuidava da casa, dos filhos, tudo, né? Mas quando dava 1h da tarde, ela ia para o quarto dela, trancava a porta, com 17 filhos, e dá umas duas, todos os dias, 1h cravada no relógio, 1h, ela se punha de joelho para orar pelos filhos, pelo marido, pelas pessoas, todo mundo que ela conhecia. Ela gastava 1h de oração todo santo dia. E teve uma família abençoadíssima. Teve uma vida abençoadíssima. Isso é o devocional, uma coisa que você tem que criar. Você tem que ter um momento no seu dia que você vai dizer, agora é o meu dia, eu vou todo dia nesse horário, eu vou gastar um tempo com Deus, a sós com Deus, todo dia, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, ou de madrugada, né? Você pode passar um tempo com Deus, aí você fica reclamando da vida, para de reclamar da vida, e começa a entrar numa vida de oração com Deus, você vai ver como as coisas começam a mudar, quando você começa a orar. Oração dá força. Oração fortalece. Oração é preventiva. Antes que a doença chega, a saúde vem primeiro, porque você está orando pela saúde da sua casa, abençoando sua casa, para livrar a sua casa do mal, resistindo ao diabo, porque ele fugirá de vocês. Amém, amados? Vamos ficar de pé, queridos.